Um empresário vê sua pulseira personalizada no braço de uma menina pedinte e o que descobre muda sua vida para sempre. Ele segue a criança pelas ruas perigosas do Recife até um ferro velho, onde encontra sua filha desaparecida e uma conspiração que ameaça destruir tudo o que construiu. Antes de continuar com esta história impactante, gostaria de pedir que você deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para não perder nossas histórias diárias. E não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber de onde meus seguidores me acompanham. O ar úmido e quente daquela tarde de terça-feira parecia mais pesado que o normal, enquanto Gustavo Mendonça Almeida descia apressadamente as escadas da estação de metrô da Joana Bezerra. Uma rara combinação de eventos o havia forçado a utilizar o transporte público. Seu BMW sofrera uma pane elétrica a caminho de uma reunião crucial com investidores japoneses e o trânsito caótico do centro do Recife tornava impossível conseguir um táxi em tempo hábil. Aos 52 anos, Gustavo mantinha a postura impecável de um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor. O terno azul marinho de corte italiano não mostrava uma única ruga, apesar do calor sufocante e da correria. Seu relógio suíço marcava 15h37. Ele ainda tinha tempo para chegar à reunião no horário, se conseguisse entrar no próximo metrô. Atrasos não eram tolerados na Almeida Transportes and Logística, especialmente quando o próprio presidente da empresa era o exemplo vivo da pontualidade. Enquanto aguardava na plataforma lotada, Gustavo checava obsessivamente e-mails em seu smartphone, sua mente já calculando como compensar este pequeno desvio em sua rotina meticulosamente planejada. Foi então que um brilho incomum capturou sua atenção periférica. No início, não conseguiu identificar exatamente o que havia chamado sua atenção. Depois, como se o tempo desacelerasse, seus olhos fixaram-se em uma menina magricela que circulava entre os passageiros pedindo moedas. Não foi a criança em si que o fez sentir como se o chão desaparecesse sob seus pés, mas o objeto que brilhava em seu pulso esquelético. Uma pulseira de ouro rosé com uma pequena cruz cravejada de diamantes e as iniciais entrelaçadas BMA. Aquela pulseira, feita sob encomenda por um joalheiro exclusivo, era o presente que ele havia dado à sua filha Beatriz no último dia das crianças, apenas 2 semanas antes de seu desaparecimento. Impossível, murmurou, sentindo a garganta secar instantaneamente. O metrô chegou, portas se abriram, pessoas se empurraram para entrar e sair, mas Gustavo permaneceu imóvel, como se tivesse criado raízes no concreto da plataforma. A menina se moveu agilmente entre a multidão entrando no vagão. Sem pensar 2 vezes, Gustavo a seguiu, esquecendo completamente a reunião que, até segundos atrás, parecia a coisa mais importante do mundo. Dentro do vagão lotado, manteve os olhos fixos na criança. Ela não deveria ter mais de 10 anos, embora a magreza extrema pudesse fazer parecer ainda menor. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo desgrenhado, e as roupas, várias numerações maiores que seu corpo franzino, estavam surradas, mas relativamente limpas. O que mais impressionou Gustavo foi o olhar, alerta, inteligente, constantemente avaliando o ambiente ao redor como um pequeno animal selvagem sempre atento a predadores. Na estação seguinte, a menina desceu. Gustavo a seguiu, mantendo uma distância discreta. Ela se movia com a confiança de quem conhecia cada beco e viela da cidade, atravessando a Avenida Dantas Barreto em direção ao mercado de São José. O cheiro forte de peixe fresco se misturava ao aroma doce das frutas tropicais, empilhadas em barracas coloridas, enquanto vendedores ambulantes gritavam ofertas de guarda-chuvas e capas de chuva, antecipando a tempestade que as nuvens carregadas prometiam. Depois de quase 20 minutos, seguindo a garota por ruas cada vez menos movimentadas, Gustavo viu sua oportunidade quando ela parou para beber água em um bebedouro público em uma pequena praça. Aproximou-se cautelosamente, consciente de que poderia assustá-la. "Olá", disse ele, mantendo a voz calma, apesar do coração acelerado. "Essa pulseira que você está usando, posso perguntar onde a conseguiu?" A menina congelou instantaneamente, seus olhos arregalados com medo e desconfiança. Por um momento, Gustavo pensou que ela fugiria,
mas algo em sua expressão deve ter comunicado sua angústia genuína. Não roubei, se é isso que está pensando, respondeu defensivamente, cobrindo o pulso com a outra mão. Não estou acusando você. Gustavo tentou tranquilizá-la, abaixando-se para ficar mais próximo de sua altura. É que essa pulseira é idêntica a uma que dei para minha filha. Ela desapareceu há 6 dias. A expressão da menina mudou sutilmente, uma combinação de reconhecimento e hesitação. Ela estudou o rosto de Gustavo por longos segundos, como se avaliasse sua sinceridade. Você é o pai da Bia? Perguntou finalmente, usando o apelido que apenas os mais próximos de Beatriz conheciam. O mundo de Gustavo parou. Você conhece minha filha? Sabe onde ela está? A menina olhou nervosamente ao redor antes de responder. Ela me deu a pulseira para comprar comida e remédios. Está doente, com febre. Por favor. Gustavo lutava para manter a compostura. Me leve até ela. Sou Gustavo Mendonça Almeida, pai dela. Pode verificar. Ele mostrou sua carteira de identidade e uma foto de Beatriz em seu celular. A menina examinou ambos com uma cautela surpreendente para alguém tão jovem. Meu nome é Juliana, disse finalmente. Mas todo mundo me chama de Juju. Sua filha está num lugar não é bom para gente como você. Não importa onde ela esteja, respondeu Gustavo, sentindo as primeiras gotas de chuva caírem sobre eles. Preciso vê-la. Juju pareceu tomar uma decisão. Tá bom, mas tem que vir só você. E tem que prometer que não vai chamar a polícia. Ela tá com muito medo. Prometo, concordou Gustavo imediatamente, enquanto a chuva começava a cair mais forte, transformando as ruas em pequenos riachos lamacentos. Juliana o guiou por um labirinto de ruas estreitas na periferia do Recife, cada vez mais distantes das áreas turísticas e comerciais. O contraste social se tornava mais evidente a cada quadra. Os prédios modernos davam lugar a construções precárias, o asfalto se transformava em terra batida e as lojas elegantes eram substituídas por pequenos comércios improvisados. Após quase 1 hora de caminhada sob chuva torrencial, chegaram a um ferro velho cercado por um muro alto coberto de arame farpado. Um portão enferrujado exibia uma placa desbotada. Ferro Velho Rachid Filhos. É aqui, disse Juju digitando um código em um cadeado surpreendentemente moderno na porta lateral. O seu Samir deixa eu ficar. Trouxe a Bia para cá quando encontrei ela. O interior do ferro velho era um labirinto de carros desmontados, eletrodomésticos descartados e pilhas de metal enferrujado. Juliana guiou Gustavo até um pequeno escritório improvisado nos fundos do terreno. Antes de entrar, ela se virou para ele. Ela está muito assustada. Não fala alto e não faz movimentos bruscos. Gustavo assentiu, sentindo um nó na garganta. Quando a porta se abriu, ele viu um homem de meia idade com barba grisalha que se levantou defensivamente. Juju, quem é esse homem? Perguntou em português com forte sotaque. É o pai da Bia, seu Samir. Mostrou o documento e tudo. O homem estudou Gustavo com cautela, antes de apontar para um colchão no canto da sala, onde uma figura pequena estava enrolada em cobertores. Beatriz? Chamou Gustavo suavemente, aproximando-se com o coração martelando no peito. A menina se virou lentamente. Seu rosto, normalmente radiante e cheio de vida, estava pálido e abatido. Os olhos, tão parecidos com os de Clara, sua falecida esposa, estavam opacos e assustados. Por um momento terrível, ela não demonstrou reconhecê-lo. Papai! Sussurrou finalmente, como se temesse que ele fosse uma alucinação. Sou eu, princesa. Gustavo caiu de joelhos ao lado do colchão, lágrimas misturando-se à água da chuva que ainda escorria de seu rosto. Estou aqui. Vim te buscar. Beatriz o encarou por longos segundos antes de estender a mão trêmula para tocar seu rosto, como se precisasse confirmar que ele era real. Então, com um soluço quebrado, jogou-se em seus braços. Ele disse que você tinha mandado ele me buscar, murmurou entre lágrimas. Disse que era surpresa, que você estava esperando. Shhh, está tudo bem agora. Gustavo a abraçou com força, sentindo o corpo frágil da filha tremer contra o seu. Você está segura. Vou te levar para casa. Enquanto segurava sua filha nos braços pela primeira vez em 6 dias de agonia, Gustavo olhou para Juliana,
que observava a cena com uma mistura de alívio e melancolia. A pulseira que havia levado até sua filha brilhava no pulso magro da menina, um elo improvável entre dois mundos que normalmente nunca se cruzariam. Obrigado, articulou silenciosamente para ela. Juliana apenas deu de ombros, como se salvar crianças perdidas fosse algo que fizesse todos os dias. Talvez fosse. Do lado de fora, a chuva continuava caindo implacavelmente sobre o Recife, lavando as ruas e criando uma cortina d'água que separava o ferro velho do resto do mundo. Mas dentro daquele escritório improvisado, algo se transformava irrevogavelmente. Não apenas o alívio de um pai que reencontra sua filha, mas o início de uma jornada que mudaria para sempre a vida de todos os presentes. O BMW preto de Gustavo avançava lentamente pelas ruas encharcadas do Recife, afastando-se do ferro velho em direção à zona sul da cidade. Após algumas ligações tensas, seu motorista particular, Antônio, havia conseguido recuperar o veículo e encontrá-los num posto de gasolina próximo. No banco traseiro, Beatriz dormia com a cabeça apoiada no colo do pai, exausta após o trauma dos últimos dias. Ao seu lado, Juliana observava as luzes da cidade através da janela embaçada, seus olhos refletindo um misto de fascínio e desconfiança. "Para onde vamos, senhor?" perguntou Antônio, olhando pelo retrovisor. A pergunta aparentemente simples fez Gustavo hesitar. Seu instinto dizia para levar Beatriz imediatamente a um hospital, mas as palavras sussurradas de sua filha ecoavam em sua mente. "Ele tem amigos em todo lugar, médicos, policiais. Disse que ninguém acreditaria em mim." "Para casa, Antônio", decidiu finalmente. "Vou chamar o doutor Miranda para examiná-la em particular." Durante o trajeto para a mansão no exclusivo bairro de Boa Viagem, Gustavo não conseguia parar de olhar para Beatriz, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente se desviasse o olhar por muito tempo. Ocasionalmente, seu olhar encontrava o de Juliana, que o observava com uma intensidade desconcertante. "Você também vem conosco", disse ele, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. "Pelo menos até descobrirmos onde vivem seus pais ou responsáveis." Juliana desviou o olhar, voltando a contemplar a paisagem urbana. "Não tenho pais", respondeu simplesmente. "Minha mãe morreu faz 2 anos. Nunca conheci meu pai." "E outros parentes? Avós, tios?" "Tinha minha avó, mas ela também se foi", disse Juliana, ainda sem olhar diretamente para ele. "Morávamos juntas num quartinho alugado em Água Fria. Depois que ela partiu, a dona da pensão me mandou embora. Desde então me viro sozinha." Havia uma dignidade na maneira como a menina relatava sua história, sem autocomiseração, apenas constatando fatos. Isso tocou Gustavo de uma forma que ele não esperava. "Quantos anos você tem, Juliana?" 10. Faço 11 em dezembro. 10 anos, sozinha nas ruas. A realidade daquilo o atingiu como um soco no estômago. Durante todo o tempo em que construía seu império empresarial, crianças como Juliana lutavam diariamente apenas para sobreviver a poucos quilômetros de seu escritório climatizado. Quando o carro finalmente cruzou os portões da mansão Mendonça Almeida, uma imponente construção contemporânea com vista para o mar, a expressão de Juliana mudou sutilmente. Não era exatamente espanto, mas uma curiosidade contida, como se estivesse catalogando mentalmente cada detalhe. Na entrada principal, foram recebidos por Idalina Santos, a governanta que trabalhava para a família há mais de 15 anos. Ao ver Beatriz nos braços de Gustavo, a mulher baiana de 50 e poucos anos levou as mãos ao rosto, lágrimas brotando instantaneamente. "Meu Deus do céu, minha menina voltou!" exclamou fazendo o sinal da cruz. "Louvado seja Oxalá e todos os santos." "Idalina, prepare o quarto de Beatriz e chame o doutor Miranda imediatamente", instruiu Gustavo enquanto entrava. "Diga que é uma emergência e que seja discreto." Só então a governanta pareceu notar a presença de Juliana, que permanecia na soleira da porta, claramente desconfortável com a ideia de entrar. "E quem é essa criança, senhor?" perguntou, seu olhar avaliando a menina de cima a baixo. "Esta é Juliana. Ela encontrou e cuidou de Beatriz. Vai ficar conosco por um tempo." Diferente da reação que Gustavo esperava, Idalina não demonstrou surpresa ou desaprovação. Em vez disso,
Aproximou-se de Juliana com um sorriso caloroso. Venha, menina. Vou preparar um banho quente para você também. Deve estar com fome, não é? Tem o bolo de fubá fresquinho na cozinha. O rosto desconfiado de Juliana se suavizou um pouco ante a genuína bondade da mulher mais velha. Com uma última olhada para Beatriz, ainda adormecida nos braços de Gustavo, ela seguiu Idalina para dentro da casa. Enquanto subia as escadas em direção ao quarto de Beatriz, Gustavo ouviu o som de saltos apressados no mármore do hall de entrada. Sua irmã, Regina Mendonça, neuropsiquiatra renomada agora aposentada, apareceu no patamar, seu rosto uma mistura de choque e alívio. Gustavo, é verdade? Antônio ligou dizendo que você encontrou Beatriz? Sim, confirmou ele, continuando a subir. Vou colocá-la na cama agora. Está exausta e possivelmente desidratada. Já chamei o Miranda. Regina o seguiu até o quarto, observando a sobrinha com olhos clínicos. Onde ela estava? Quem a manteve? Você chamou a polícia? Ainda não sei todos os detalhes, respondeu Gustavo, depositando gentilmente Beatriz na cama king size com dossel. E não chamei a polícia. Pelo menos não ainda. O quê? Por que não? Regina parecia genuinamente confusa. Isso é um crime sério, Gustavo. Quem quer que tenha sequestrado Beatriz precisa ser preso imediatamente. Beatriz está apavorada, Regina. Ela acredita que o sequestrador tem contatos na polícia. Não quero traumatizá-la ainda mais até entender exatamente o que aconteceu. Regina abriu a boca para protestar, mas foi interrompida pela chegada do doutor. Miranda, um homem corpulento de meia idade, que havia sido o médico da família desde o nascimento de Beatriz. Onde está minha paciente? Perguntou ele, colocando sua maleta na mesa de cabeceira. Então, vendo Beatriz, seu rosto profissional se suavizou. Graças a Deus todos estávamos tão preocupados. Vou deixá-los a sós para o exame, disse Gustavo. Regina, você poderia ficar com Beatriz enquanto converso com o doutor depois? No corredor, Gustavo encontrou Idalina saindo de um dos quartos de hóspedes. A pequena está tomando banho, informou ela. Pobrezinha, tem calos nas mãos de tanto trabalho e tão magrinha que dá dó. Separei algumas roupas da Beatriz que devem servir nela. Obrigado, Idalina. Não sei o que faríamos sem você. A governanta hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Fale, Idalina. O que foi? A menina... Juliana. Ela me perguntou se podia dormir no chão da cozinha. Disse que não consegue dormir em camas macias, que está acostumada com o barulho dos carros e da geladeira. Achei estranho, mas... Deixe-a ficar onde se sentir mais confortável por enquanto, respondeu Gustavo. Ela passou por muita coisa também. Quando o Dr. Miranda saiu do quarto de Beatriz 1 hora depois, seu diagnóstico foi cautelosamente positivo. Fisicamente, ela está desidratada, com leve desnutrição e alguns hematomas superficiais. Nada que boa alimentação e descanso não resolvam em poucos dias. Psicologicamente, ele hesitou. É outra história. Ela apresenta claros sinais de trauma. Recusa-se a falar sobre o que aconteceu. Tem medo de ficar sozinha e só aceita comer alimentos que vê sendo abertos na sua frente. Ela vai ficar bem? A voz de Gustavo traía sua ansiedade. Com o tempo, terapia e muito apoio, sim. Mas não espere uma recuperação rápida. Trauma psicológico é complicado, especialmente em crianças. Depois que o médico saiu, Gustavo entrou novamente no quarto de Beatriz. Regina estava sentada ao lado da cama, segurando a mão da sobrinha adormecida. O que aconteceu com a outra criança? Perguntou ela em voz baixa. Aqui Idalina mencionou. Juliana. Ela encontrou Beatriz abandonada em um container e cuidou dela por dias. Está hospedada conosco por enquanto. Regina franziu o senho. Gustavo, sei que você está grato, mas trazer uma menina de rua para sua casa? Já pensou nas implicações legais? Nos riscos? Que riscos? Perguntou ele, irritado com a insinuação. Ela salvou minha filha, Regina. Você não sabe nada sobre ela. E se estiver envolvida de alguma forma? E se for parte de algum esquema? Além disso, o que seus amigos vão pensar? A imprensa? Empresário acolhe menina de rua. Consegue imaginar os comentários maldosos? Gustavo olhou para sua irmã como se a visse sob uma nova luz.
Não me importo com o que vão pensar, e sugiro que você também não se importe. Agora, se me der licença, preciso ver como Juliana está se adaptando. No quarto de hóspedes encontrou a cama intacta. Seguindo sua intuição, desceu até a cozinha, onde encontrou Juliana sentada no chão, encostada na geladeira, comendo um pedaço de bolo de fubá. Ela pareceu constrangida ao vê-lo. A dona Idalina disse que podia, explicou rapidamente. Claro que podia. Gustavo sorriu, sentando-se em uma banqueta próxima. Esta é sua casa agora, pelo menos até descobrirmos o melhor arranjo para você. Juliana o estudou por um momento, aqueles olhos demasiado adultos em um rosto tão jovem. Como está a Bia? Perguntou finalmente. Dormindo. Graças a você, vai ficar bem. A menina assentiu, parecendo aliviada. Juliana, sei que deve estar cansada, mas preciso perguntar. Como exatamente você encontrou minha filha? Ela terminou o bolo, limpando os dedos metodicamente antes de responder. Eu estava procurando material reciclável, perto daqueles galpões abandonados na Zona Leste. Escutei um barulho dentro de um container. Achei que podia ser um gato, mas quando abri, era a Bia. Estava com febre, assustada. Não consegui deixar ela lá. Por que não procurou a polícia ou um hospital? Juliana deu uma risada amarga, surpreendentemente cínica para alguém tão jovem. A polícia não ajuda gente como eu, senhor. Eles me mandariam para um abrigo, e a Bia, bem, ela ficava repetindo que era perigoso, que o homem tinha amigos em todo lugar. Então você a levou para o ferro velho? Seu Samir me deixa ficar lá às vezes. Ele é bom para mim. Religioso, sabe? Diz que ajudar órfãos traz bênçãos de Alá. Gustavo sentiu uma onda de gratidão pelo desconhecido que havia abrigado sua filha. Você é muito corajosa, Juliana. Nem todos teriam se arriscado para ajudar uma estranha. Ela deu de ombros, desconfortável com o elogio. Minha avó sempre dizia que a gente tem que ajudar quem precisa, que um dia a roda gira e somos nós que precisamos de ajuda. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia, comentou Gustavo. Algo brilhou nos olhos de Juliana. Uma emoção rapidamente suprimida. Era assim. Trabalhava muito, limpando escritórios de gente rica. Sempre honesta, mesmo quando não tínhamos o que comer. Você sabe onde ela trabalhava? Em vários lugares. O último foi numa empresa grande de transportes. Não lembro o nome direito. Um arrepio percorreu a espinha de Gustavo, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, ouviram um grito vindo do andar de cima. Beatriz! Exclamou ele correndo em direção às escadas. Surpreendentemente, Juliana foi mais rápida. Quando Gustavo chegou ao quarto, encontrou sua filha sentada na cama, olhos arregalados de terror. E Juliana, já ao seu lado, segurando sua mão. Tá tudo bem, Bia, dizia ela suavemente. Foi só um pesadelo, você tá em casa agora. Seu pai tá aqui, olha. A naturalidade com que Juliana acalmava Beatriz e a forma como sua filha se agarrava à menina de rua como se fosse uma âncora em meio à tempestade, confirmou para Gustavo que havia tomado a decisão certa. Quaisquer que fossem os riscos de trazer uma desconhecida para sua casa, eles eram superados pelo benefício evidente que sua presença trazia para Beatriz. Posso ficar com ela esta noite? Perguntou Juliana, olhando para Gustavo. Ela tem pesadelos. Eu já sei como acalmar. Claro, concordou ele. Mas vocês duas deveriam usar a cama, é grande o suficiente. Juliana hesitou, claramente desconfortável com a ideia. Ou você pode trazer alguns cobertores para o chão, se preferir, acrescentou ele, compreendendo sua relutância. Enquanto Gustavo ajudava a arrumar um colchonete improvisado ao lado da cama de Beatriz, não pôde deixar de notar como sua filha parecia mais relaxada, apenas com a presença de Juliana. Em menos de uma semana, essa menina de rua havia se tornado mais importante para o bem-estar de Beatriz do que ele, seu próprio pai, havia sido em anos. A realização doeu, mas também trouxe clareza. Por tanto tempo, ele havia se escondido atrás do trabalho, usando a expansão da empresa como desculpa para não enfrentar o vazio deixado pela morte de Clara. No processo, havia negligenciado a pessoa mais importante de sua vida. Nunca mais, prometeu silenciosamente observando as duas meninas. Nunca mais vou colocar qualquer coisa acima de você, Beatriz. Mais tarde, em seu escritório, Gustavo tentava organizar seus pensamentos. O telefone não parava de tocar.
executivos querendo saber por que ele havia faltado à reunião com os japoneses, a polícia pedindo atualizações sobre Beatriz, jornalistas farejando uma história sensacional. Ele ignorou todas as chamadas. Em vez disso, pegou o porta-retratos com a foto de Clara que mantinha em sua mesa. Seu sorriso radiante, congelado no tempo, parecia ao mesmo tempo reconfortante e acusador. Eu a encontrei, Clara, sussurrou para a imagem da esposa. Mas quase a perdi por causa da minha obsessão com a empresa. Estou tentando consertar as coisas, mas não sei se consigo fazer isso sozinho. O silêncio que seguiu foi interrompido apenas pelo som distante da chuva que continuava a cair sobre o Recife, lavando as ruas e diluindo fronteiras, entre o passado e o presente, entre mundos que normalmente nunca se encontrariam, entre o homem que Gustavo havia sido e aquele que precisava se tornar. O sol mal começava a despontar sobre o oceano quando Gustavo acordou sobressaltado em sua poltrona. Havia adormecido em seu escritório, ainda vestido com as roupas do dia anterior. Seu celular vibrava insistentemente sobre a mesa. Era Carlos Eduardo Vieira, seu contador pessoal e conselheiro financeiro há mais de 10 anos. Carlos, atendeu com a voz rouca de sono. É muito cedo. Perdão pelo horário, Gustavo, mas temos uma situação urgente. A voz do outro lado soava tensa. Os japoneses ficaram furiosos com sua ausência ontem. Estão ameaçando cancelar o acordo inteiro. Gustavo massageou as têmporas, tentando afastar a névoa do sono. Minha filha estava desaparecida, Carlos. Qualquer pessoa razoável entenderia isso como uma emergência familiar. Eu sei, apressou-se o contador. E eles entenderiam também, se tivéssemos explicado. Mas você sumiu completamente. Não atendeu chamadas, não avisou ninguém. Ricardo tentou contornar a situação, mas... Ricardo? Gustavo franziu o senho. O que Ricardo tem a ver com isso? A reunião era minha. Houve uma pausa desconfortável do outro lado da linha. Bem, como você não apareceu e não conseguimos contato, Ricardo assumiu a liderança da reunião. Ele talvez tenha dado a entender que você estava reavaliando alguns termos do acordo. Gustavo sentiu um formigamento de alarme na nuca. Ricardo Cavalcante, seu sócio e amigo desde os tempos da faculdade, sempre fora ambicioso. Às vezes, excessivamente. Que termos exatamente? A questão da participação acionária. Os japoneses achavam que estavam adquirindo 30% da empresa, mas de alguma forma saíram da reunião acreditando que poderiam obter controle majoritário dentro de 2 anos. Isso é absurdo. Gustavo se levantou subitamente desperto. Jamais concordaria com isso. A Almeida Transportes permanece sob controle familiar. Esse foi sempre o ponto inegociável. Eu sei. Carlos parecia genuinamente preocupado. Por isso estou ligando. Precisamos de você no escritório hoje para esclarecer tudo. Ricardo já convocou uma reunião extraordinária do conselho para as 10 horas. Convocou sem me consultar? A indignação de Gustavo crescia a cada revelação. Sou o presidente da empresa, pelo amor de Deus. Ele argumentou que era uma emergência e que você estava indisponível. Gustavo respirou fundo, tentando controlar sua irritação. Estarei lá, disse finalmente. Mas não às 10 horas. Tenho assuntos familiares para resolver primeiro. Remarque para as 14 horas e certifique-se de que todos saibam que fui eu quem remarcou. Após desligar, Gustavo subiu para verificar as meninas. Encontrou-as ainda dormindo. Beatriz na cama e Juliana enrolada em cobertores no chão ao lado. A cena provocou um aperto em seu peito. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria se Clara estivesse ali, como ela saberia exatamente o que fazer, como tornaria aquela casa um lar novamente. No corredor encontrou Idalina já em atividade, carregando uma bandeja com café da manhã. Bom dia, senhor, cumprimentou ela. Achei que as meninas poderiam querer comer algo quando acordassem. Obrigado, Idalina. Você poderia ficar de olho nelas hoje? Preciso ir ao escritório resolver uma situação, mas não quero deixá-las sozinhas no primeiro dia. Claro, senhor. Não se preocupe. Vou cuidar bem delas. Enquanto tomava banho e se arrumava, Gustavo não conseguia parar de pensar na atitude de Ricardo. Era estranho, mais do que estranho, era completamente fora do comum, que seu sócio
tomasse decisões tão importantes sem consultá-lo, especialmente sabendo da situação delicada com Beatriz. Em seu closet, enquanto abotoava uma camisa fresca, notou algo incomum. A pequena caixa forte embutida na parede, onde guardava documentos importantes e algumas joias de família, estava ligeiramente desalinhada. Tinha certeza de tê-la fechado corretamente da última vez que a usara. Digitou a combinação e abriu a porta. À primeira vista, tudo parecia em ordem. Os documentos estavam lá, assim como o relógio vintage de seu pai e os brincos de diamantes que havia comprado para Beatriz usar no futuro. Mas então percebeu. O colar de pérolas de Clara, uma herança de família que ela adorava, não estava ali. Nem tampouco o broche de safiras que havia pertencido à sua avó. Não eram as peças mais valiosas, mas tinham significado sentimental. Quem quer que as tivesse levado conhecia a casa e sabia onde procurar, mas não estava atrás de um grande roubo. Caso contrário, teria levado os diamantes também. Desceu as escadas pensativo, encontrando Regina na sala de estar, já impecavelmente vestida e maquiada apesar do horário. "Você ainda está aqui?" perguntou surpreso. Sua irmã raramente passava a noite em sua casa. "Claro que estou. Minha sobrinha acabou de retornar após um sequestro traumático. Onde mais eu estaria?" Ela o avaliou com um olhar crítico. "Você vai sair? Hoje? Tenho uma reunião importante na empresa. Ricardo está tentando alterar termos fundamentais do acordo com os japoneses." Regina fez um som de desaprovação. "Negócios, sempre negócios, não é, Gustavo? Sua filha acaba de passar por um trauma horrível e você já está correndo de volta para o escritório." "Não é assim", defendeu-se ele, sentindo a familiar pontada de culpa. "Se não resolver isso agora, posso perder o controle da empresa. Da empresa que construí para deixar para Beatriz um dia. E se você continuar assim, poderá ter uma empresa para deixar, mas não terá uma filha para recebê-la", rebateu Regina com frieza. "De qualquer forma, não se preocupe. Ficarei aqui com as meninas. Embora ainda ache um absurdo você manter aquela criança de rua na sua casa. O nome dela é Juliana", corrigiu Gustavo irritado, "e ela salvou a vida de Beatriz." "Ou isso é o que ela diz", murmurou Regina. "Não acho coincidência que uma menina de rua encontre sua filha e a salve justo quando você está prestes a fechar o maior negócio da história da empresa." Gustavo encarou a irmã, incrédulo. "Está sugerindo que uma criança de 10 anos planejou tudo isso? Que é parte de uma conspiração?" Regina deu de ombros. "Só estou dizendo que existem pessoas que manipulam crianças, usam-nas como peões. Você não sabe nada sobre o passado desta menina." "Na verdade, sei algumas coisas", respondeu Gustavo, lembrando-se da conversa na cozinha. "A avó dela trabalhava limpando escritórios, possivelmente na minha empresa, inclusive." Algo indefinível passou pelo rosto de Regina. Surpresa? Preocupação? Antes que ela recompusesse sua expressão neutra. Mais um motivo para investigar. E se houver algum ressentimento? Alguma vingança em jogo? "Você está sendo paranoica", concluiu Gustavo pegando suas chaves. "Fique de olho nas meninas, mas tente não assustar Juliana com suas teorias conspiratórias, por favor." No caminho para o escritório, Gustavo não conseguia parar de pensar nas palavras de Regina. Era absurdo imaginar Juliana como parte de um plano elaborado. A menina claramente havia vivido nas ruas, seus calos e sua desnutrição eram evidência suficiente disso. Mas e se ela estivesse sendo manipulada por alguém? E se o desaparecimento de Beatriz não fosse um sequestro comum, mas algo mais sinistro, conectado à sua empresa? A sede da Almeida Transportes & Logística ocupava um edifício moderno de 15 andares no centro empresarial do Recife. Como presidente e acionista majoritário, Gustavo tinha seu escritório no último andar, com vista panorâmica para o rio e o oceano além dele. Ao entrar no prédio, notou imediatamente algo estranho. O segurança habitual, Josias, que trabalhava na recepção há anos, não estava em seu posto. Em seu lugar, estava um homem mais jovem que Gustavo nunca tinha visto antes. "Bom dia", cumprimentou, parando no balcão da recepção. "Sou Gustavo Mendonça Almeida. Onde está Josias?" O jovem segurança pareceu momentaneamente desconcertado. "Bom dia, senhor Almeida." Josias pediu licença por motivos pessoais. "Sou Paulo.
Estou cobrindo o turno dele. Algo na explicação soou falso, mas Gustavo não tinha tempo para investigar. Dirigiu-se aos elevadores, notando como vários funcionários o olhavam com expressões que variavam da surpresa à pena. Claramente, notícias sobre o desaparecimento e retorno de Beatriz já haviam se espalhado. Em seu andar, sua secretária, Márcia, levantou-se imediatamente ao vê-lo. Senhor Almeida, não esperávamos vê-lo hoje. Como está Beatriz? Ela está em casa, se recuperando, respondeu ele brevemente. A reunião do conselho foi remarcada para as 14 horas, correto? Márcia pareceu confusa. Não recebi nenhum comunicado sobre isso. Pelo que sei, a reunião começa em... Ela consultou o relógio. 20 minutos. Gustavo sentiu a irritação crescer. Ligue para Carlos Eduardo e diga que quero vê-lo no meu escritório imediatamente. Enquanto aguardava, Gustavo verificou seus e-mails. Havia dezenas deles, a maioria expressando preocupação sobre Beatriz ou questionando sua ausência na reunião do dia anterior. Mas o que chamou sua atenção foi uma mensagem de data anterior ao desaparecimento de Beatriz. Um alerta da segurança da empresa sobre uma possível violação no sistema de monitoramento. Segundo o relatório, as câmeras de segurança do prédio haviam apresentado uma falha técnica durante 20 minutos exatos na última sexta-feira, justamente quando Beatriz havia desaparecido. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Carlos Eduardo entrou sem bater, parecendo genuinamente ansioso. Gustavo, tentei remarcar como você pediu, mas Ricardo insistiu que a reunião não podia esperar. Os japoneses estão ameaçando pegar o próximo voo de volta se não resolvermos isso hoje. E por que Ricardo está tomando decisões sobre a minha empresa? Questionou Gustavo, sua voz perigosamente calma. O contador pareceu surpreso com a pergunta. Bem, ele é seu sócio, afinal. E com você ausente devido à situação com Beatriz... Sócio minoritário, corrigiu Gustavo. Com 25% das ações. Eu ainda detenho 75% e sou o presidente. Nada acontece nesta empresa sem minha aprovação final. Carlos Eduardo parecia cada vez mais desconfortável. Claro, Gustavo, todos sabemos disso. Ricardo só está tentando ajudar em um momento difícil. Ajudar alterando os termos fundamentais de um acordo que venho negociando há mais de um ano? Fazendo os japoneses acreditarem que estou disposto a abrir mão do controle da empresa? Olha, acho que houve um mal-entendido... Não, Carlos, interrompeu Gustavo, inclinando-se para a frente. Acho que o mal-entendido é meu. Achei que trabalhava com pessoas em quem podia confiar. Parece que estava enganado. O contador empalideceu visivelmente. Gustavo, eu sempre fui leal a você. Então me explique por que arquivos financeiros confidenciais estão sendo copiados do meu servidor pessoal nas últimas semanas. Explique por que as câmeras de segurança falharam exatamente quando minha filha foi sequestrada. Explique por que joias estão desaparecendo da minha casa. A expressão de surpresa de Carlos Eduardo parecia genuína, mas Gustavo já não sabia em quem confiar. Eu não sei nada sobre isso, protestou o contador. Juro, Gustavo. Vamos descobrir, não vamos? Respondeu Gustavo, levantando-se. Agora vamos para essa reunião. Quero ver o que Ricardo tem a dizer. A sala de reuniões estava cheia quando eles chegaram. Todos os membros do conselho e os principais executivos da empresa. Ricardo estava de pé na cabeceira da mesa, lugar que tradicionalmente pertencia a Gustavo, apresentando slides com projeções financeiras. E com a estrutura revisada da participação acionária, poderíamos esperar um aumento de capital na ordem de... Ricardo parou abruptamente ao ver Gustavo. Gustavo, não esperávamos você hoje. Claramente, respondeu Gustavo secamente, observando como seu suposto amigo não fez menção de ceder o lugar na cabeceira da mesa. Mas já que estou aqui, talvez você possa me explicar por que está renegociando os termos do acordo com os japoneses sem minha autorização. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Ricardo forçou um sorriso conciliatório. Não é bem assim, Gustavo. Apenas explorei algumas opções para maximizar o retorno do investimento. Sei que você tem estado sob tremenda pressão com a situação da Beatriz. A propósito, como ela está? Recuperando-se, respondeu Gustavo friamente, recusando-se a ser distraído.
E não preciso que você explore opções que contradizem diretamente minhas orientações explícitas. A Almeida Transportes permanece sob controle familiar. Isso não está em negociação. Gustavo, Ricardo usou um tom conciliatório que soou condescendente. O mercado está mudando. Precisamos ser flexíveis. Os japoneses estão oferecendo um prêmio significativo pelas ações se puderem ter um caminho claro para o controle em 2 anos. A resposta é não. Talvez devêssemos discutir isso em privado, sugeriu Ricardo, sorrindo tensamente para os outros presentes. Não há nada a discutir, respondeu Gustavo firme. Esta reunião está encerrada. Comunicarei pessoalmente aos japoneses que houve um mal-entendido e que os termos originais permanecem inalterados. Enquanto os executivos saíam, visivelmente desconfortáveis, Ricardo permaneceu, seu rosto agora uma máscara de irritação mal disfarçada. O que você pensa que está fazendo? Sibilou assim que ficaram sozinhos. Trabalhei semanas para convencer os japoneses a aumentar a oferta. A questão é por quê? Rebateu Gustavo. Por que você está tão empenhado em vender o controle da empresa que construímos juntos? Ricardo hesitou, algo calculista passando por seus olhos. É o melhor para todos, Gustavo. Você anda distante, desconcentrado, desde que Clara faleceu. A empresa precisa de liderança estável. E você providenciaria essa liderança, presumo? Gustavo sentiu uma raiva fria crescer dentro dele. Interessante timing, não acha? Minha filha desaparece justamente quando estamos finalizando o acordo com os japoneses. Acordo que você tentou alterar dramaticamente na minha ausência. O rosto de Ricardo endureceu. Está insinuando que eu teria algo a ver com o desaparecimento de Beatriz? Isso é absurdo, Gustavo. Sou padrinho dela, pelo amor de Deus. Não estou insinuando nada, respondeu Gustavo, estudando cuidadosamente a reação do sócio. Só acho curioso como as coisas se alinharam perfeitamente para você. Ricardo parecia prestes a responder quando a porta se abriu e Carlos Eduardo entrou, parecendo perturbado. Desculpem interromper, mas achei que deveriam saber. Josias, o segurança da recepção, não pediu licença. Ele foi demitido ontem, aparentemente por violação de protocolo de segurança. A ordem veio do Departamento de Recursos Humanos assinada por você, Ricardo. Os 2 homens se encararam. Ricardo visivelmente tenso, Gustavo com uma crescente certeza de que algo muito mais sinistro do que uma simples disputa empresarial estava acontecendo. Por que você demitiria um segurança sem me consultar, Ricardo? Ele estava violando protocolos, como Carlos disse. Foi uma decisão rotineira de RH. Que protocolo exatamente? Ricardo desviou o olhar. Teria que verificar os relatórios. Gustavo deu um passo em direção à porta. Faça isso. E enquanto verifica, também explique por que as câmeras de segurança falharam exatamente quando minha filha desapareceu. E por que nosso sistema de TI registrou acessos não autorizados aos meus arquivos pessoais. Gustavo, você está sendo paranoico. Ricardo tentou sorrir, mas o efeito foi mais uma careta. A pressão dos últimos dias está afetando seu julgamento. Talvez, concedeu Gustavo. Ou talvez eu esteja finalmente começando a enxergar as coisas como realmente são. No caminho de volta para casa, Gustavo não conseguia afastar a sensação de que algo muito maior do que uma disputa empresarial estava em jogo. As coincidências eram muitas para serem ignoradas. O desaparecimento de Beatriz, coincidindo com as negociações cruciais, as câmeras de segurança falhando no momento exato, as joias desaparecidas de sua casa, a demissão inexplicada do segurança. E agora, a conexão potencial com a avó de Juliana, uma ex-funcionária que possivelmente trabalhara na Almeida Transportes. Seria tudo parte de algum plano elaborado? E se sim, quem estaria por trás? Ricardo era o suspeito óbvio, mas algo lhe dizia que a conspiração poderia ser ainda mais ampla. Ao chegar em casa, encontrou a sala estranhamente silenciosa. Normalmente, Idalina estaria na cozinha a essa hora, preparando o almoço. Idalina, chamou, sentindo um arrepio de apreensão. Regina! Meninas! Não houve resposta. Subiu as escadas rapidamente, o coração acelerando a cada degrau. O quarto de Beatriz estava vazio, assim como o quarto de hóspedes onde Juliana deveria estar. Beatriz! Chamou mais alto, o pânico começando a se instalar. Juliana!
Um barulho vindo do andar de baixo chamou sua atenção. Desceu correndo as escadas, seguindo o som até a cozinha. Lá, para seu imenso alívio, encontrou Idalina, Beatriz e Juliana sentadas à mesa, comendo sanduíches. Graças a Deus, suspirou ele. Por que ninguém respondeu quando chamei? Desculpe, senhor, respondeu Idalina. Estávamos ouvindo música. As meninas estavam ensinando essa velha a usar o Spotify. Ela sorriu, apontando para o pequeno alto-falante na bancada. Beatriz sorriu timidamente para o pai. O primeiro sorriso genuíno desde seu retorno. Juju gosta das mesmas músicas que eu, pai. Gustavo sentiu um nó na garganta ao ver sua filha sorrindo novamente. Isso é ótimo, princesa. Olhando ao redor, perguntou. Onde está Regina? A doutora saiu há mais ou menos 1 hora, informou Idalina. Disse que tinha consultas importantes que não podia cancelar. Típico de Regina, pensou Gustavo. Mesmo em uma crise familiar, o trabalho vinha primeiro. A ironia de que ele mesmo havia saído para resolver questões da empresa não lhe escapou. Como foi no escritório, senhor? Perguntou Idalina, servindo-lhe um copo de suco. Complicado, respondeu ele vagamente, não querendo discutir problemas empresariais na frente das meninas. Idalina, você se lembra de uma funcionária da limpeza chamada Conceição da Silva? Teria trabalhado na empresa há uns 5 ou 6 anos. A governanta franziu o senho pensativa. Conceição, espere, seria uma senhora magrinha de óculos, cabelo grisalho sempre preso num coque? Juliana, que até então comia em silêncio, levantou a cabeça abruptamente. Essa era minha avó. A senhora conheceu ela? Sim, querida, confirmou Idalina. Ela trabalhava na empresa do senhor Gustavo. Lembro dela porque às vezes trocávamos receitas quando ela vinha aqui com a equipe de limpeza para eventos especiais. Gustavo sentiu uma onda de choque. Então era verdade. A avó de Juliana realmente havia trabalhado para ele. E não apenas na empresa, mas ocasionalmente em sua própria casa. Ela era uma boa pessoa, continuou Idalina. Muito honesta e trabalhadora. Sempre falava da netinha com orgulho. Deve ser você, não é? Juliana assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela falava muito do trabalho. Dizia que limpava o escritório de gente importante. Você sabe por que ela deixou de trabalhar para nós? Perguntou Gustavo gentilmente. A expressão de Juliana escureceu. Ela ficou doente. Faltou alguns dias. Quando voltou, disseram que ela não trabalhava mais lá. Idalina fez um som de desaprovação. Que injustiça. Ela era tão dedicada. Houve algo mais, continuou Juliana hesitante. Ela disse que viu algo que não devia. Papéis importantes, números que não batiam. Ela contou para alguém e logo depois foi mandada embora. Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se Conceição havia descoberto irregularidades financeiras e reportado isso, poderia explicar seu desligamento repentino. E se essas irregularidades estivessem conectadas aos recentes acontecimentos? A tentativa de Ricardo de assumir o controle da empresa? Juliana, disse ele cuidadosamente, sua avó mencionou para quem ela reportou o que viu? A menina franziu o senho, tentando lembrar. Acho que foi para uma médica. Alguém importante na empresa, que ela achava que ia ajudar. Uma médica? A única médica com posição de autoridade na Almeida Transportes era... Regina, murmurou Gustavo, sentindo um frio no estômago. Sua própria irmã era membro do conselho fiscal da empresa, responsável por supervisionar as auditorias internas. Beatriz, que havia permanecido silenciosa, de repente falou. Tia Regina conhecia o homem. Todos os olhares se voltaram para ela. Que homem, princesa? Perguntou Gustavo, tentando manter a voz calma, apesar do alarme que crescia dentro dele. O homem que me levou, respondeu ela em voz baixa. Eu o vi conversando com tia Regina uma vez, na sua festa de aniversário. Eles pareciam bravos um com o outro. O mundo de Gustavo parecia estar desmoronando ao seu redor. Sua própria irmã, envolvida no sequestro de sua sobrinha, era impensável, monstruoso. E ainda assim, as peças começavam a se encaixar de uma maneira perturbadora. Regina sempre havia sido ambiciosa, sempre ressentida por ser apenas uma acionista minoritária na empresa que seu pai havia fundado e que Gustavo havia expandido.
Seu estranho comportamento desde o retorno de Beatriz, sua insistência para que Juliana fosse mandada embora. Poderia tudo isso ser parte de um plano maior? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era Carlos Eduardo novamente. Gustavo, precisamos conversar, disse o contador, sua voz urgente. Descobri algo sobre os arquivos financeiros que foram acessados. Não é seguro falar por telefone. Posso ir até sua casa? Claro, concordou Gustavo. Quanto tempo você leva para chegar? Estou a caminho, 20 minutos no máximo. Após desligar, Gustavo encarou as meninas e Idalina, uma decisão tomando forma em sua mente. Idalina, preciso que você leve as meninas para o sítio em Gravatá, disse ele, referindo-se à sua propriedade rural a cerca de 80 quilômetros do Recife. Imediatamente, não conte a ninguém para onde estão indo, nem mesmo para Regina. Senhor, Idalina parecia confusa e alarmada. Por favor, confie em mim, insistiu Gustavo. É para a segurança delas. Eu explicarei tudo depois, mas agora precisam ir. Use meu carro pessoal, não o da empresa, e leve apenas o essencial. Juliana observava tudo com aqueles olhos perspicazes que pareciam compreender mais do que uma criança de 10 anos deveria. É por causa da sua irmã, não é? Perguntou diretamente. Ela está envolvida em algo ruim. Gustavo hesitou, mas decidiu pela honestidade. Estou investigando, Juliana. Mas sim, tenho razões para acreditar que Regina pode estar envolvida no que aconteceu com Beatriz. Beatriz empalideceu. Tia Regina? Mas por quê? Não sei ainda, princesa. Gustavo se ajoelhou para ficar ao nível dos olhos da filha. Mas prometo descobrir. Enquanto isso, preciso que você e Juliana fiquem seguras. Pode fazer isso por mim? Ir com Idalina para o sítio e ficar lá até eu dizer que está tudo bem? Beatriz assentiu lentamente, seus olhos revelando uma compreensão além de seus anos. Você vai ficar bem, pai? Vou sim, prometeu ele, abraçando-a com força. Só preciso resolver algumas coisas aqui. Logo estaremos juntos novamente. Enquanto Idalina apressadamente preparava uma mala com itens essenciais, Gustavo escreveu instruções detalhadas, incluindo contatos de emergência e um advogado de confiança, caso algo acontecesse com ele. Não abram a porta para ninguém além de mim, instruiu entregando o papel a Idalina. Se eu não aparecer em 48 horas, ligue para este advogado. Ele tem instruções sobre o que fazer. Os olhos da governanta estavam arregalados de preocupação, mas ela assentiu com determinação. Pode confiar em mim, senhor. Cuidarei delas como se fossem minhas. Quando o carro finalmente partiu pelos portões da mansão, Gustavo sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Havia feito o possível para garantir a segurança das meninas, mas e quanto à sua própria segurança? Se suas suspeitas estivessem corretas, estava prestes a confrontar uma conspiração que envolvia seu sócio e possivelmente sua própria irmã. O interfone tocou, anunciando a chegada de Carlos Eduardo. Gustavo respirou fundo, preparando-se para descobrir exatamente até onde chegava a traição dentro de sua empresa e dentro de sua família. Carlos Eduardo Vieira entrou na mansão com passos apressados, sua pasta de couro apertada contra o peito, como se contivesse segredos de estado. Seu rosto normalmente composto exibia sinais claros de ansiedade. Testa franzida, olhos inquietos, gotas de suor nas têmporas apesar do ar-condicionado. Obrigado por vir tão rápido, disse Gustavo, conduzindo-o ao escritório. O que descobriu? O contador esperou até que a porta estivesse fechada antes de responder. É pior do que imaginávamos, Gustavo, começou ele, abrindo sua pasta sobre a mesa. Muito pior. Depois que você saiu, decidi investigar os acessos não autorizados aos seus arquivos pessoais. Encontrei um padrão sistemático de invasões, todas originárias de um mesmo terminal. De quem? Perguntou Gustavo, embora já suspeitasse da resposta. O computador de Ricardo, confirmou Carlos Eduardo. Mas isso não é tudo. Encontrei evidências de um esquema elaborado de desvio de fundos ocorrendo há pelo menos 2 anos. Pequenas quantias, raramente mais de 50 mil por transação, sempre canalizadas através de empresas offshore com estruturas complexas de propriedade. Ele espalhou diversos relatórios e gráficos sobre a mesa.
No total, estamos falando de quase 30 milhões de reais. O esquema é sofisticado, claramente obra de alguém com conhecimento profundo de nossas operações financeiras. Gustavo examinou os documentos, sentindo uma crescente indignação. Por que não detectamos isso antes? Temos auditorias regulares. Carlos Eduardo pareceu desconfortável. As auditorias foram comprometidas. As ordens vinham diretamente do Comitê Fiscal, assinadas pela doutora Regina. Ela restringia o escopo, direcionava os auditores para áreas específicas, longe dos setores problemáticos. A menção do nome de sua irmã confirmou as piores suspeitas de Gustavo. Regina e Ricardo estão trabalhando juntos, concluiu ele, uma certeza fria se instalando em seu peito. Parece que sim, concordou o contador. Mas o mais perturbador é isto aqui. Ele puxou um documento que parecia ser um contrato preliminar com os investidores japoneses, mas muito diferente da versão que Gustavo conhecia. Este é um esboço de acordo que encontrei no computador de Ricardo. Está datado de 3 meses atrás, muito antes das negociações oficiais começarem. Segundo este documento, os japoneses não estariam comprando apenas 30% da empresa, mas efetivamente assumindo o controle operacional imediato, com uma cláusula de opção de compra de suas ações em 2 anos. Impossível, protestou Gustavo. Eu jamais assinaria isso. Não precisaria assinar, explicou Carlos Eduardo sombriamente. Existe uma cláusula de incapacidade aqui. Se você fosse considerado mentalmente incapaz de administrar seus negócios, o controle passaria automaticamente para Ricardo como próximo acionista majoritário. Gustavo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E como exatamente eu seria declarado incapaz? Trauma psicológico severo seria suficiente, respondeu o contador. Como, por exemplo, o sequestro e possível morte de sua única filha. A peça final do quebra-cabeça se encaixou com um clique quase audível na mente de Gustavo. Eles nunca pretenderam pedir resgate, murmurou horrorizado com a realização. O plano era que Beatriz nunca fosse encontrada, que eu entrasse em colapso emocional, incapaz de gerir a empresa. E Regina, como médica, facilmente atestaria sua incapacidade, completou Carlos Eduardo. Com você fora do caminho, Ricardo assumiria o controle e executaria o acordo com os japoneses, garantindo para si uma comissão substancial e provavelmente um cargo de destaque na nova estrutura corporativa. Gustavo sentiu uma onda de náusea. Minha própria irmã, disposta a sacrificar a própria sobrinha. Tem mais, continuou Carlos Eduardo, sua voz agora quase um sussurro. Encontrei arquivos médicos de Clara em um drive criptografado no computador de Regina. Segundo estes documentos, sua esposa não morreu de complicações naturais. Ela estava sendo medicada incorretamente, com substâncias que agravaram sua condição. O mundo pareceu parar. Gustavo encarou o contador, incapaz de processar completamente o que acabara de ouvir. Está dizendo que Clara foi... Não posso provar nada, apressou-se Carlos Eduardo. Mas os documentos mostram que ela havia descoberto irregularidades financeiras na empresa pouco antes de adoecer. Havia notas dela, perguntas sobre transações específicas, exatamente as mesmas que estão no centro deste esquema de desvio. Gustavo sentiu o sangue lhe fugir do rosto. Clara sempre fora inteligente, meticulosa, com olho para detalhes. Ela havia trabalhado na empresa antes de Beatriz nascer e mantinha um interesse ativo nas operações, ocasionalmente revisando relatórios financeiros por puro prazer intelectual. Por que você está me mostrando isso agora? Perguntou Gustavo, um pensamento súbito cruzando sua mente. Por que não veio a mim antes, quando descobriu as primeiras irregularidades? Carlos Eduardo baixou os olhos, claramente envergonhado. Eu não sabia o quão profundo isso ia, Gustavo. Ricardo me mantinha na linha com pequenos benefícios, bônus extras, a promessa de uma posição melhor quando a reestruturação acontecesse. Nunca imaginei que envolvia isso. Ele gesticulou para os documentos sobre a mesa. Eu achava que eram apenas manobras financeiras criativas, nada criminoso. E o que mudou? O sequestro de Beatriz, respondeu ele, parecendo genuinamente perturbado. Percebi que eles haviam cruzado uma linha que eu jamais cruzaria. Uma coisa é manipular números em uma planilha, outra completamente diferente
é prejudicar uma criança inocente. Gustavo estudou o homem à sua frente, tentando avaliar sua sinceridade. Carlos Eduardo parecia verdadeiramente arrependido, mas ainda assim, como sei que posso confiar em você agora? Como sei que isso não é mais uma parte do plano deles? Não pode saber com certeza, admitiu o contador, mas trouxe isso para você, não é? Estou me incriminando também, revelando minha própria cumplicidade. E mais importante, ele hesitou. Eu gostava muito da Clara. Ela sempre me tratou com respeito, mesmo quando eu era apenas um contador júnior. Se há alguma chance de que sua morte não tenha sido natural, quero que os responsáveis paguem. Antes que Gustavo pudesse responder, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Almeida, atendeu cautelosamente. Senhor Gustavo. A voz do outro lado era de um homem idoso com forte sotaque árabe. Aqui é Samir Rashid, do Ferro Velho. Nós nos conhecemos ontem, quando o senhor encontrou sua filha. Sim, senhor Rashid. Como conseguiu meu número? A pequena Juliana me deixou caso precisasse de algo. Senhor, preciso avisá-lo. Um homem esteve aqui perguntando por ela e por sua filha. Disse que era policial, mas não mostrou identificação. Quando insisti, ele ficou agressivo, ameaçou fechar meu negócio por irregularidades. Gustavo sentiu o coração acelerar. Como ele era? Alto, bem vestido, cabelo grisalho nas têmporas. Tinha um anel grande de ouro no dedo. Ricardo. A descrição correspondia perfeitamente. Ele disse o que queria com as meninas. Disse que eram testemunhas importantes em uma investigação, que precisava falar com elas urgentemente. Não gostei do jeito dele, senhor. Parecia desesperado. Fez bem em não contar nada, aprovou Gustavo. As meninas estão seguras. Se ele voltar, não diga onde estão. Mas tente detê-lo com alguma conversa e me ligue imediatamente. Após desligar, Gustavo compartilhou o conteúdo da ligação com Carlos Eduardo. Ricardo está procurando Beatriz e Juliana, concluiu. Provavelmente percebeu que seu plano está desmoronando e está tentando controlar os danos. O que vai fazer? Perguntou o contador. Primeiro, garantir que esse material, Gustavo apontou para os documentos, chegue às autoridades corretas. Não à polícia local, que pode ter contatos de Ricardo, mas à Polícia Federal e ao Ministério Público. Você pode cuidar disso? Carlos Eduardo assentiu determinadamente. Imediatamente. Tenho um amigo de faculdade que é procurador federal. Posso confiar nele. Ótimo. Enquanto isso, preciso verificar uma coisa. Gustavo subiu rapidamente ao quarto que Regina usava quando se hospedava em sua casa. Normalmente, respeitaria a privacidade da irmã, mas as circunstâncias não eram normais. Se ela estava envolvida na conspiração, poderia haver evidências em seus pertences. O quarto estava meticulosamente arrumado, como tudo o que Regina fazia. Gustavo começou a procurar sistematicamente, verificando gavetas, armários, até mesmo sob o colchão. Estava prestes a desistir quando notou algo. Um dos painéis do assoalho de madeira parecia ligeiramente desalinhado. Ajoelhando-se, ele puxou o painel, revelando um pequeno compartimento escondido. Dentro, encontrou uma caixa de metal trancada. Usando uma chave de fenda do kit de ferramentas que mantinha no banheiro, forçou a fechadura. O conteúdo fez seu sangue gelar. As joias desaparecidas de Clara, incluindo o colar de pérolas e o broche de safiras. Uma pasta com cópias de documentos financeiros da empresa. Muitos com anotações na letra de Clara. E o mais perturbador, um pequeno frasco de comprimidos sem rótulo. Gustavo pegou o celular e fotografou tudo, enviando as imagens para Carlos Eduardo, com instruções para incluí-las no material para as autoridades. Então, com cuidado, recolocou tudo exatamente como havia encontrado e fechou o compartimento secreto. Descendo as escadas, foi surpreendido pelo som da porta da frente se abrindo.